Fala galera, tudo bem? Aqui é o Alan Tresse, mentor, escritor e empresário. Eu quero te dar as boas-vindas em mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou trazendo um cara aqui que é inspiração para mim e para algumas pessoas do nosso meio. Um cara que eu observo com um olhar muito atento. Gosto muito dele. Hoje o Rafael Brito faz parte do meu podcast, do nosso episódio, e nós vamos falar de gestão tributária em transportadoras de sucesso. Eu tenho certeza que essa parte tributária para você faz muito sentido. E além de fazer muito sentido, a maioria dos transportadores não sabem exatamente o que é gestão tributária. E aí a gente está aqui para esclarecer um pouco mais sobre isso, a gente está aqui para te dar uma aula sobre isso. E por isso eu te convido a clicar aqui no gostei, para se inscrever no meu canal, para mandar perguntas, tirar suas dúvidas no transporte, falar mais de tributação e de coisas tributárias, que é muito relevante, você vai ver aqui hoje na nossa conversa. E também, para participar um pouco mais do meu canal, eu peço para que você compartilhe, se você sabe que tem alguém, alguma transportadora, algum negócio que precisa dessas informações, mande para essa pessoa, porque com certeza ela vai te agradecer e muito. Rafael, seja muito bem-vindo ao meu canal. Fique à vontade, como eu sempre falo, aqui está todo mundo em casa, fala o que você quiser. Eu também, com certeza, vou falar o que eu quero, vou te pedir coisas aleatórias, além de coisas específicas. Mas fique muito à vontade, fale da forma que você imaginar e que você quiser. Eu sempre falo também que às vezes a gente fala alguma besteirinha aqui, não quer dizer nada isso, tá, gente? É o meu jeitão de ser, eu não vou ser diferente do que eu sou naturalmente, o que eu sou dentro da minha empresa, dentro dos negócios, nos nossos meios. Tá bom? Seja muito bem-vindo, por favor, se apresente, fique à vontade. Legal, Alan. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Uma honra estar estreando aqui no teu podcast, né? Tenho certeza que vai ser algo muito duradouro, algo de muito sucesso aí, porque um empreendedor como você aí, aquilo que bota a mão realmente acontece, né? Então, meus parabéns aí pela iniciativa, pela coragem, né? De também estar aí mudando um pouco o teu ramo de negócio, né? E ajudar transportadores é algo incrível, né? Eu faço isso há mais de 15 anos, trabalho com transportadoras. E durante toda essa minha jornada, eu sempre achei o transportador, assim, aquele empresário que ele começou e num primeiro momento ali ele sabia vender frete, sabia negociar, sabia fazer aquilo e o restante foi aprendendo ao longo do tempo, né? Então eu sempre gostei muito de estar próximo desses transportadores, sempre senti que com eles eu poderia contribuir com algo que eu faço, né, muito bem, gosto muito de fazer não só a gestão tributária, mas a gestão como num todo de negócios, né, e tenho buscado ao longo de toda essa minha jornada aí ajudar transportadores realmente a mover o Brasil, né? Hoje o transporte, sem sombra de dúvidas, é um dos segmentos mais importantes do nosso país e com isso, né, a gente precisa que o transportador ele esteja crescendo ao longo do tempo, né? Então isso também me faz muito bem. Então, novamente, parabéns aí pela iniciativa. Espero que o papo aqui seja muito agradável e que a gente possa levar um pouquinho do nosso conhecimento aí para outros transportadores. Com certeza, Rafa. O nosso papo com certeza vai ser agradável, porque aqui a gente deixa o juridiquês de lado, né? Você também é formado em contábeis que você é formado. Eu achei que você era advogado também. Mas você é contabilista, então tributarista, certo? E você veio de um meio que era contabilidade, certo? E isso foi crescendo dentro de você, pelo que eu consigo perceber, assim. Que você conseguiu, dentro da contabilidade, olhar para o transporte de uma forma diferente e isso foi gerando uma sementinha lá dentro e foi te trazendo essa vontade, com certeza, né? Hoje o Rafael é dono da Rumo Brasil Consultoria, é uma empresa aí de sucesso, com vários transportadores gigantes aí pelo Brasil já de cliente, né, Rafa? E com certeza a sua experiência vai agregar muito aqui para nós. E com certeza também as pessoas lá de casa vão usar muito o que você vai falar aqui
para dentro de casa, tá? Então, o nosso papo vai ser flex, o nosso papo vai ser dessa forma, mais simples possível para que todos consigam entender com essa facilidade, né? Então, assim, Rafa, mas o que você falou que lá do início você começou a olhar para o transporte e querer ajudar esses caras. Eu já até imagino que seja porque a maioria dos transportadores, até quando começam ou quando são pequenos, eles são totalmente desorganizados, né? É uma bagunça, né? As empresas começam ali, como você colocou, com aquele cara que tinha o caminhão e daqui era motorista, depois comprou o caminhão, comprou mais alguma coisa nesse sentido e foi crescendo. A maioria, né? A maioria dos transportadores vem vem através disso. E aí eu acredito que você tenha visto isso e pensado assim, poxa, não é possível que uma empresa dessa vai para frente, né? Então, assim, ó, já dando o primeiro passo aqui, como você vê hoje as transportadoras no Brasil? Como elas estão organizadas? Fala aí para nós. Sim. A transportadora, de uma maneira geral, ela começa a ser maltratada desde o próprio escritório contábil, né? Com todo respeito aos meus colegas contadores, né? Normalmente, todo empresário precisa ter um contador, né? Então, imagine lá, um escritório contábil com 100 empresas. Né? Dessas 100 empresas, 3, 4 vão ser transportadores. Uhum. E normalmente esses transportadores são aqueles que mandam a documentação um pouco mais atrasada para o escritório, porque depende do motorista voltar com a nota fiscal ali para fazer os acertos e tal e tudo. E isso acaba fazendo um efeito dentro do escritório contábil que aquela empresa ela é desorganizada, então ela fica para depois, ela fica um pouco... Acaba criando esse olhar negativo até. Que é natural. Né? Natural por conta até mesmo do próprio segmento, né? Tem toda uma gestão logística em cima dessa documentação. Mas o contador, ele gosta sempre de, o contador trabalha com prazo, né? Então o contador ele precisa mandar as obrigações acessórias, ele precisa mandar as guias e todo esse dia a dia, né, do contador ali, muito dinâmico, cumprir tudo isso com o fisco e tal, ele precisa que a documentação chegue. Então, por esse fato, já acontece muito assim das transportadoras não terem um bom olhar dentro do escritório contábil, né? Entretanto, é um segmento riquíssimo no quesito tributário, justamente porque você lida com ICMS, você lida com ISS, vários você lida tipos de tributos, né? Vários tributos e com operações complexas, né? Então, o transportador precisa muito da área fiscal no dia a dia. Uhum. Então, o que eu vejo hoje do transportador num cenário geral, né? Aquele pequeno transportador, aquele cara que tem, vamos falar aí, até 5, 10 caminhões, né? Esse transportador, ele está naquele momento assim vou pagar o menos de imposto possível, né? Vou encontrar um contador que comporte isso, porque tem contadores que já querem que o cara vá numa regularidade. Então, esse cara, ele está naquele momento assim de lidando contra a carga tributária, vamos assim chamar. Já aquele transportador um pouco médio, né? Aquele cara, quando ele já começa a ter uma frota mais consistente, um administrativo e tal, de repente, num primeiro momento, ele até tenta, à medida economicamente, economizar, né? Economizar os tributos da forma mais básica possível. Porém, ao longo do tempo, ele vai olhando que nem sempre é só a economia tributária, que ele precisa ter uma contabilidade em dia, porque o banco vai exigir dele uma demonstração financeira, que ele precisa ter bons indicadores dentro... Na hora que ele começa a precisar, né? Isso. Na hora que ele começa a precisar, ele vê a importância do negócio. Exato. Daí ele começa a entender assim, a contabilidade nem sempre é só imposto. Eu vou precisar dessa contabilidade para que eu também leve a minha empresa ao próximo nível. Sim. Então, nós temos daí esses médios transportadores que justamente eles estão nesse momento, né, fazendo essa transição, né, eu não levo a minha contabilidade tão a sério, eu não acho que isso vai impactar a minha empresa, para um momento que eu passei a conhecer disso e realmente preciso dar um próximo passo. E daí você já tem os grandes transportadores, né, as empresas, ou talvez até poderia dizer que não são só por questão de tamanho, às vezes até um pouco de mindset do próprio transportador, né? Tem muitas empresas médias que sempre levaram
tudo muito certinho, que sempre... Não são todas que são mal organizadas, né? E tem as exceções que o cara, desde pequeno, é muito bem organizado, né? Tudo. Exatamente, ele já começou, ele entendeu que o jogo vai exigir dele, né? E isso seja no momento agora ou no momento futuro. Então, e as empresas daí, quando elas vão tendo um crescimento um pouco maior, elas já entendem que, o como é importante que eu tenha, né, uma gestão tributária eficiente e também eu consiga ter, seja as minhas demonstrações contábeis alinhadas com o meu gerencial e tal, que eu consiga, né, em especial, ser alguém para o mercado financeiro, né? Porque hoje não há como a gente falar apenas da gestão tributária sem linkar isso com a gestão financeira também, que é um outro pilar dentro das transportadoras, né? A gente precisa, transportador lida, né, com um patrimônio muito grande, né? Você vai hoje comprar um conjunto aí, você vai gastar em média aí, sei lá, R$1 milhão aí para formar um conjunto e nem sempre, né, a gente vai lá e tira R$1 milhão do caixa para fazer isso. Nem sempre o cara sabe por onde começar, ele só sabe que tem um banco para financiar o dinheiro para ele ir lá comprar o caminhão, né? Exato. Mas deixa eu puxar o gancho aqui um pouquinho. Então você falou que dentro das transportadoras do Brasil, vamos falar de um nível Brasil, a maioria delas, que são as pequenas transportadoras, que a gente julga até 10 caminhões, pequeno transportador. Esse transportador, no fringir dos ovos, ele ainda não entende, a sua maioria não entende de tributação. Ele vê aquilo como um problema dentro da empresa e ele só quer economizar essa parte tributária. E aí acha um contador que faça isso, óbvio, né? Ele vai atrás de alguém que ajude ele a fazer isso. Resumindo, é isso, né? Exato. E quando a gente olha já para o grande transportador, a gente vê um movimento um pouco contrário. Eu acredito, vejo isso, quero tua confirmação, de que a maioria dos grandes transportadores, eles já têm uma boa consciência disso, sabem que precisa estar com isso organizado, precisa ter uma gestão tributária muito bem feita, para que a transportadora dele não só vá bem, mas também consiga dar os próximos passos rumo a mais crescimento, certo? Então nós estamos falando disso. Eu acredito que seja isso, né, Rafa? Perfeito, muito bem colocado, Alan. A transportadora, quando ela chega num patamar de não só precisar ir ao mercado financeiro, mas, por exemplo, empresas que faturam acima de R$300 milhões, elas precisam passar por um processo de auditoria independente todos os anos, né? Então você precisa contratar uma empresa terceirizada para vir fazer a auditoria das suas demonstrações contábeis. Então, checar tudo aquilo. Então, a empresa, quando ela vai trilhando esses passos, ela precisa estar preparada, inclusive, para ser auditada. E uma outra grande preocupação que eu poderia dizer quanto às transportadoras hoje é com o fisco também. Né? Então, de um lado, nós estamos falando no caixa, né? Na economia, no que a gente pode fazer para que eu possa pagar menos tributos. De outro lado, eu tenho que falar da Receita Federal, né? Que, inclusive, no último ano tem tido uma postura, né, bastante arrecadatória, né? Olhando muito bem para isso. Está indo a campo, né? Exatamente, está indo a campo, inclusive as transportadoras estão muito na mira, sabe, da Receita Federal. Existem vários programas hoje de fiscalização segmentada e o segmento está lá. E com isso também surge uma nova preocupação do transportador, que é, beleza, né? E aquilo que eu estou fazendo, qual é a perspectiva da Receita Federal sobre? Né? Porque não adianta eu simplesmente passar o hoje, né? Porque a Receita Federal tem 5 anos para olhar tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa vida financeira e tributária, né? Então, esse também tem sido um ponto de preocupação, e não só de grandes transportadoras, do médio e do pequeno maioria, também. Né? E é importante a gente comentar também aqui, Rafa, que quando a gente fala de transporte, por isso que a gente dá tanta importância, por isso a gente gosta tanto disso também, desse segmento, porque assim, hoje a maioria das empresas do Brasil, vamos falar de 90% das empresas do Brasil, tem um capital menor do que R$500 mil. E a gente falando de transportadoras, nós falamos de pequenas transportadoras, empresas que têm 10 caminhões, que são ali, vamos pensar num capital com caminhões usados, que vai gerar em torno de R$500 mil um conjunto,
nós estamos falando de 5 milhões de reais de imobilizado dentro dessa empresa. Então, quando a gente fala de transporte, como isso é encantador, né? A gente fala de pequenas empresas que têm pelo menos ali 5 milhões de capital, enquanto o nível brasileiro de empresas são pequenas, aquelas que têm menos de 500 mil reais e são a maioria das empresas no Brasil. Então, isso também nos encanta e eu acho que é essencial a gente estar falando aqui, porque a gente não está julgando o transportador ele como pequeno, mas sim porque a importância que ele tem é gigantesca dentro do nosso cenário hoje e dentro do Brasil. Mas sim, que ele tem que se dar essa importância, porque a nível de tamanho de empresa ele ainda é uma grande empresa, mas a nível de segmento transporte ele está se enquadrando ali no início, né, de uma empresa. Se me permite, Alain, sabe que eu faço uma reflexão sobre isso, porque eu, no começo da minha carreira, atuei com outros segmentos também, não só com transportadores, né? E era muito comum, e talvez até isso me despertou uma visão diferente para o segmento. Era muito comum, às vezes, você ver uma grande indústria com uma baita estrutura, né? E, de repente, nós, enquanto contadores ali, quando recebíamos as informações daquelas empresas ali, você olhava, toda essa estrutura, né? E com um faturamento muitas vezes inferior, né, a uma transportadora de 10, de 20 caminhões que muitas vezes funciona numa pequena sala, num posto de combustível, ou às vezes nem tem uma estrutura dessa, né? Então, ao meu ver, o transporte, ele acaba passando muitas vezes desapercebido mesmo da grandeza que ele é hoje para o Brasil em questões como essa. Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente precisa falar muito disso, porque a gente precisa entender, nós transportadores, e você não deixa de ser do nosso sangue também, né? Está no nosso meio, nós precisamos entender essa importância e nos dar essa importância. Mas aí eu também quero fazer uma outra pergunta para você, Rafa, no sentido de, dentro das empresas, quando a gente falou de fisco e a gente falou de tributos, como que os transportadores têm olhado para isso? Atualmente, tem buscado resolver os problemas tributários e fiscais ou só tem ficado naquela preocupação e vai empurrando com a barriga? Como você tem visto isso nos seus clientes e no nosso meio? Sim. Quanto ao meio, eu acho que, especialmente nos últimos 2, 3 anos, o meio tem buscado a profissionalização e a melhoria, sem nenhuma dúvida, né? O que a gente recebe hoje de contatos de transportadores independem ao seu tamanho, desde transportadores com 10 caminhões ou mais, buscando realmente, né? Até aqui tudo funcionou, a coisa foi bem, mas eu sei que para eu chegar no próximo nível eu vou precisar evoluir, eu vou precisar melhorar. Então eu acho que o transportador, de uma maneira geral, ele atravessa um momento de que busca a evolução, busca a profissionalização. Então acho que é um cenário muito favorável para o segmento. O segmento está dando esse passo. Que legal, que legal. Bom saber disso, porque a gente depende dessa profissionalização, a gente depende de que os transportadores começam a ter essa visão para o negócio, para um negócio profissionalizado, que tem buscado informações e até aprender sobre o seu próprio negócio, né? Isso é uma quebra de paradigma, eu venho fazendo muito isso quando eu entro no digital. Então, eu me propus entrar nesse meio para falar um pouco das minhas experiências e tentar levar para os transportadores de uma forma de mentoria, de apoiador, para poder fazer com que essas pessoas entendam que o negócio delas é super importante, que elas têm que olhar cada canto do seu negócio, né? E isso pode e com certeza vai levar ela para os próximos patamares. Ficar estagnado num negócio não é bom, a gente sabe que não é bom. E a gente falou um pouquinho antes dos pilares, você começou a entrar nos pilares e eu quero te fazer uma pergunta. O que você julga hoje, ou como a sua empresa Rumo Brasil, julga hoje que são os pilares de sustentação do transporte? Sim. Hoje, eu gosto sempre de trazer que todo transportador,
que negligenciou em algum momento, seja a gestão da sua empresa, a gestão operacional como um todo, deixou de estar olhando para os resultados, deixou de estar olhando para o seu time, para a sua equipe, deixou de ser o grande líder do seu negócio, ou seja, ele abandonou a gestão. Né? Esse, para mim, é um primeiro pilar e normalmente é o que todo, não só transportador, mas como que todo empresário olha num primeiro momento, porque é tudo aquilo que se vê, né, dentro da empresa, seja da gestão da frota, de terceiros, gestão de estrutura, gestão propriamente até de resultados. Então, esse normalmente ele está um pouco mais em visão já do próprio empreendedor. Agora, um segundo que ele causa muita queda, não só de transportadoras, mas de empresas no geral, é o pilar financeiro, né? Que as empresas, em determinados momentos, elas negligenciam os fluxos de caixas, negligenciam resultados negativos ao longo de tempo e, de repente, elas começam a passar por problemas reais financeiros. Então, alguns empresários, inclusive, têm por costume terceirizar essas áreas, né? Então, agora eu tenho um gerente financeiro, agora eu tenho, né, a minha encarregada, a pessoa de confiança. O problema para o cantinho, né? Exato, porque nem sempre isso é legal de fazer, né? Sim. Pô, o sangue que corre no transportador, vamos assim dizer, é muito é ver o caminhão novo, é a operação, é a coisa acontecendo, muitos Sim. têm uma veia comercial muito forte, né? Então essa parte mais burocrática vai deixando sempre para depois, e quando aparece alguém que aparenta que pode tocar isso vai sendo deixado para essa pessoa. E às vezes a coisa vai avolumando, a situação vai se agravando e quando o empresário precisa realmente ir lá e olhar como que está tudo isso dentro da tua casa, de repente já é um pouco tarde. Né? Já é tarde. Então eu separaria esse segundo pilar como muito importante e o terceiro, o pilar tributário, sem nenhuma dúvida. Legal. Né? Eu ainda tenho um desejo muito grande de fazer um estudo sobre as transportadoras que abriram RJ ou vieram a falir ao longo do tempo e por aquilo que eu conheço, 15 anos trabalhando dentro desse mercado, eu arriscaria dizer, sem fazer um estudo, que 80% das empresas que faliram ao longo do tempo, elas negligenciaram ou o pilar financeiro ou o pilar tributário. Sim. Pode puxar na sua cabeça aí, Alan. Sim. Algumas das transportadoras que você sabe que ao longo do tempo, né, vieram a sucumbir, provavelmente uma dessas duas coisas aí, ou várias delas. Mas principalmente eu acredito também muito nisso. Então, você quer dizer que o pilar financeiro, o tributário e a gestão do próprio negócio são os 3 pilares de sustentação de uma transportadora. E eu acredito até, Rafa, eu tenho outros negócios, você também tem outros negócios, gosta muito de fazer coisas, prosperar, né? Produzir. Então, a gente sabe que não é só no transporte que esses pilares sustentam um negócio, mas que no transporte, por ser um negócio onde se envolve muito capital de giro, muita grana imobilizada, como a gente acabou de falar, o pilar financeiro principalmente é fundamental e a maioria das vezes esse cara que saiu lá, que é o transportador hoje, que saiu lá de motorista, comprou um caminhão, virou transportador, ele não sequer sabe o que é um fluxo de caixa, né? Sequer sabe fazer um planejamento financeiro. E aí, quando ele vê, já é tarde. Ele vai muito pela emoção. Aquela história que você falou, de ver o caminhão, né? O cara não aguenta ver um lançamento de um caminhão novo, né? Ele é o primeiro a estar lá querendo fazer um test drive com o caminhão e tal. Ele ainda não perdeu aquela essência do motorista. E aí ele age no impulso. Ele não entende que se ele investir R$1 milhão num veículo, esse veículo vai demorar muito mais para ter um retorno financeiro sobre aquele capital investido. Só que ele não faz essa conta e às vezes ele olha o vizinho comprando vários caminhões e ele fala assim, não, se ele consegue eu também consigo, ele faz as mesmas coisas que eu e eu vou tocar assim mesmo. Quando vê é tarde acaba sucumbindo. A gente vê muito e aí resgatando na memória, a gente percebe que muitas das transportadoras realmente começaram a quebrar, começaram a declinar pela questão financeira. Depois, quando se viu a questão tributária, já estava também com seus problemas, porque daí ainda o cara estava vendo como um custo, estava vendo como um problema a questão tributária,
e acabou envolvendo o caixa nisso tudo e virou uma bola de neve e quebrou, certo? Então, muito legal essa tua colocação, acho que faz todo sentido e a gente sabe que sim, baseado no histórico que a gente vê e que a gente tem aí no transporte. Mas, Rafa, eu queria... você é um cara que atende grandes transportadores, né? É até o foco do negócio de vocês, uma das maiores do Brasil. E eu queria que você contribuísse um pouquinho com a gente no sentido de qual é a diferença do cara gigante. Vamos tirar um pouquinho das questões mais técnicas. Qual é a diferença do cara grande, que também um dia foi pequeno, a maioria, tem alguns que já têm uma idade maior, né? As empresas já mais de longa data, mas a maioria das empresas no Brasil são jovens. E qual é a diferença desse cara que chegou lá, que está num patamar diferente, do cara que está lá com a empresa da mesma idade, ainda que não consegue sair do lugar, fica lá no mesmo patamar? O que você vê de tão diferente entre essas duas empresas aí? Eu colocaria que o primeiro ponto, né, ele não vale para todos, né, mas a grande maioria começa um pouco por não perder o time de ir mudando a empresa, evoluindo a empresa ao longo do tempo. Né? Então, às vezes a gente lida com algumas empresas que já estão num determinado patamar, que precisavam levar algumas coisas em consideração, levar as coisas mais a sério, sim, né? Vamos falar no português correto, sim, aqui. E às vezes o cara ainda está naquela vibe ainda tá no jeitão lá. Exatamente, está no jeitão, vai acreditando em qualquer um que aparece e tal, e a gente sabe que isso ali na frente vai aparecer, né, a cobrança disso tudo. Então, se eu pudesse colocar assim, o que eu vejo hoje, né, em grandes transportadores, primeiro, o mindset deles, além de empreendedor, ele é aberto, né? Então são pessoas assim que eles estão abertos ao novo, busca, né, ao vir, busca, exatamente. E eles chegaram a um passo de entender que a área fiscal, né, em algumas empresas, inclusive as quais eu atuo, existe conselho tributário dentro dessas empresas, justamente para a cada 3 meses a gente fazer a avaliação, seja de riscos, né, que ao longo do tempo, né, a empresa precisou vir fazendo a gestão, ou até mesmo de novas oportunidades, né, de novas ideias, de planejamento, de novas estratégias, chegando ao passo até de a área tributária nortear qual é um segmento mais interessante para que a empresa faça uma nova aposta, né? Vou apostar na distribuição, vou apostar mais nos terceiros, vou apostar mais no agronegócio. Ele consegue fazer essa análise com qualidade. Exato. E ele faz um match, né, dessas questões fiscais com o negócio, né? Então, se para eu ter uma performance melhor dentro da minha área fiscal, eu preciso, não sei, de repente trabalhar mais com autônomos, pessoa jurídica, né? Então, legal. Que tipo de movimento eu preciso fazer dentro do meu negócio para reduzir o tanto que eu trabalho hoje com pessoa física? Né? Quando eu embarco uma pessoa física, eu tenho um custo tributário mais elevado do que uma pessoa jurídica. Então, o grande, ele está falando nesse tipo de coisa e transformando isso em ação e levando para a ponta. Ele faz a leitura e leva para a ponta. Né? E muitas vezes o empreendedor um pouco menor, ele está deixando que a coisa vá acontecendo. Levando, né? Vai vai levando. Ele tem, eu vejo assim, para fazer um apanhado e contribuir com isso, eu vejo muito que o transportador, ele, além de ir empurrando com a barriga, ele é aquele cara que ainda não parou de reclamar. Ele ainda continua falando assim, cara, mas é muito difícil fazer isso. É muito difícil fazer com que o meu operador lá faça dessa forma. Né? Ele não olha para o negócio, como o embarque, por exemplo, não olha as soluções para o negócio e implementa elas. Ele, na maioria das vezes, ele acaba achando desculpas para não implementar, porque do jeito que tá bom. Tá dando resultado X, tá tudo certo. E não observa que aquilo podia dar um resultado X mais alguma coisa. Né? E aí fica estagnado.
Muitas vezes ele, por atitudes pessoais, até do próprio CEO, o próprio dono da empresa, ele acaba não transformando isso em resultado. Onde o grande, da mesma forma que você falou, ele já tem essa percepção, tem a cabeça aberta e começa a colocar em prática. E custe o que custar, ele vai transformar aquilo em resultado. E aí ele só vai evoluindo, né? Então eu também consigo observar bastante isso. E como é legal, né? A gente falando de clientes, de pessoas diferentes, a gente consegue ter essas mesmas percepções. A mesma coisa que eu também vejo quando eu estou dando mentoria, você também é um mentor, está dando as suas mentorias, que é o que nos traz muita bagagem, é de que esse resultado ele não é à toa. Esse cara faz diferente, esse cara percorreu um caminho diferente, por isso ele chegou mais longe. E a gente também percebe que as mesmas dores ou as mesmas reclamações que o pequeno tem é geral. Não é só um ou só outro, é geral. Todos reclamam das mesmas coisas, né? Então, isso é bem legal. Algumas coisas assim que eu vi ao longo da minha carreira, né, muito interessantes. E talvez há 10 anos atrás eu ainda não conseguia fazer a leitura disso, né? Mas teve uma determinada situação que me chamou muito a atenção, né? Onde a gente foi fazer um fechamento trimestral com um cliente, né? Onde a gente, né, olhava lá quanto que vai dar de imposto e tal e tudo mais. E naquela oportunidade esse cliente ele veio de um trimestre ruim ali e o imposto, né, deu pouco, né, naquele determinado trimestre, e ele ficou triste, né? Ele falou, não, mas pô, Rafael, veja bem, com esse resultado que a gente teve aqui pequeno, né, o que os bancos vão pensar de nós, né? Vão pensar que a nossa empresa reduziu, eu gostaria de estar pagando mais imposto. Olha só, então, a percepção. A percepção de qual que seria o impacto daquele pagamento, né, pequeno ali de imposto. Então, exemplos como esses, né, hoje mesmo eu conversava com um transportador da região de São Paulo, onde ele me colocou que pegou uma nova operação para fazer embarque com terceiros e tal, e vai receber em 4 meses, né? Primeira pergunta, 120 dias para fazer o recebimento. Primeira pergunta que eu fiz para ele, falei, legal, e né, na tua margem, você considerou o custo financeiro dessa operação? Como que você está preparado de fluxo de caixa para realmente lidar com isso durante 4 meses, né? Dele, não, estou preparado e tal. Pô, e checou bem a empresa para a qual você vai estar dando, né, um crédito para ela, uma linha de crédito de 4 meses, sem necessariamente ter feito uma avaliação financeira, né? Nós estamos num momento, acho que nos últimos 3 meses aí, pelo menos umas 4, 5 RJs, né, só dentro do mercado do agronegócio, saíram. De embarcadores também, né? De embarcadores. Não, embarcadores que eu me refiro, entendi, né? Entendi. Então você imagina assim, você olha vai o lá, risco, né? olha o risco, você vai lá, coloca o teu dinheiro, né, para rodar dentro de uma empresa, né, dentro de um cliente seu, né? Você deixa 4 meses lá o teu dinheiro rodando lá dentro para ele e depois ao final dos 4 meses você não recebe porque ele abriu uma RJ. Né? Então, veja mais um cenário do transportador. Né? Esse risco, eu tenho essa percepção de que muitos não calculam. Eu tenho a percepção de que muitos não calculam. Até pelo fato daquilo que eu falei. O cara vai fazendo, vai olhando para o vizinho. Não, o vizinho está fazendo, eu também vou fazer. O cara está embarcando, eu também vou embarcar. Ah, mas esse cliente, ouvimos alguma coisa. Não, mas está todo mundo trabalhando, eu também vou. Então ele acaba indo nessa onda e às vezes acaba entrando num beco sem saída, né? Eu tenho alguns conhecidos que não quebraram por não receber dos seus clientes, mas assim, passaram passaram alguns perrengues aí porque não conseguiram depois virar esse fluxo de caixa de forma tão rápida. Então, dentro desse conceito ainda, Rafa, o que você poderia nos ajudar com relação assim, aos riscos que nós corremos como transportador? Quais são os principais riscos que nós precisamos ficar atentos para que amanhã e depois a gente não esteja nessa fila aí dos RJ, ou daqueles que quebraram, ou daqueles que foram fiscalizados e aí passaram por altos problemas aí?
Acho que o primeiro deles é certificar muito bem quem é o teu cliente e cuidar de limite de crédito. Então, quando você compara transportadores ali de um determinado faturamento e grandes transportadores, né, nem sempre o pequeno ele tem um analista de crédito ou uma pessoa no financeiro responsável por isso. Né? Vamos comparar a operação da transportadora a um banco. Então, o banco, quando ele vai dar uma linha de crédito para alguém, ele vai lá e checa, né? Qual que é a saúde financeira dessa empresa. Exato. O transportador não faz isso. Né? Justamente porque, vou embarcar mais, né? Mais novo um cliente. Ele só olha como, mais um cliente que eu fechei. Exatamente. Né? Então, eu colocaria assim, a primeira coisa, né? Se eu hoje tivesse uma transportadora ou viesse a fazer uma consultoria para uma transportadora da qual eu nunca estive, eu checaria como que ela está fazendo toda a parte de liberação, né, de crédito, porque o mercado está num momento de elevado risco, então é um momento onde todo mundo precisa, de fato, assim, avaliar para quem está transportando. Então, essa seria uma primeira lição de casa. Segundo, né, olhar para qual que está a minha eficiência fiscal de fato. Né? O que eu tenho ainda, eu costumo chamar de planejamento velho. Né? Então, é muito comum você encontrar transportadoras que, há 5 anos atrás eu abri uma empresa no Simples, estou com os funcionários registrados lá, eu tenho uma outra empresa aqui do lucro presumido, e de repente você olha para toda aquela arquitetura que o transportador fez e você faz um estudo, coloca aquilo na ponta do lápis e fala, cara, mas faz 2 anos que não faz mais sentido você fazer isso daqui. Por que você ainda está fazendo assim? Já veio uma desoneração da folha lá em 2014, né? Inclusive ela continua recolhendo. Ela termina esse ano, né? Ela vai ter agora um aumento gradativo aí aos próximos anos, mas ele perdeu toda uma chance desde lá de 2014 para que ele pudesse talvez sair daquele risco de ter 2 CNPJs, primeiro que nem se pode terceirizar a atividade fim, né? Que é o que a maioria faz, né? Registra os funcionários ali e acaba... Infelizmente tem muito disso ainda, né? Mandando uma notinha para cá. Então, revisar, sabe? Todo esse planejamento que foi feito dentro da área fiscal e principalmente assim buscar especialistas dentro do segmento. Sabe? Não é porque nós somos, né? Existem obviamente outras, sejam advogados, empresas de consultoria, até mesmo contabilidades que entendem muito bem também de transportadores, mas eu vejo que muitas das vezes as transportadoras perdem muito, né, por estarem sendo assessoradas por empresas que não são especialistas no segmento. Então, que não entende o que é uma carta frete, não entende o que é uma terceirização, não entende o que é uma depreciação dos caminhões e tal. Então, como que você vai confiar uma área tão sensível, né, dentro da tua empresa, uma área vital para o funcionamento da tua organização, se... Para quem não é do negócio. Né? Exato, para quem não entende daquilo. Né? Tal como se você fosse fazer uma cirurgia e de repente, não vai lá e busca um especialista. Né? Se eu for fazer uma cirurgia, eu quero o melhor especialista para operar aquilo que eu preciso. Então, revisar esse planejamento, sabe, Alan, eu acho que é algo muito importante, né, para que você possa não só buscar novas oportunidades, mas prevenir os riscos. Né? Então, eu acabei de citar um dos riscos que eu vejo, né, muitas transportadoras correndo, né? E também tem muita gente que, ao longo do tempo, foi acreditando em milagre, sabe, Alan? Então, eu também vejo muito isso. Aquelas coisas assim que, beleza, fulano fez um serviço com ciclano e na época lá economizou X em tributos e tal, e eu vou trazer o cara aqui para dentro da minha empresa também. Não quer dizer que você não deve estar aberto a receber, né, outros profissionais para você checar tudo aquilo, mas você precisa se aprofundar, você precisa realmente fazer uma análise, um crivo para entender o que está acontecendo. Né? Exatamente. Se eu fosse, a gente precisava fazer um podcast inteiro só para eu te contar, né? A gente tem um chavão aí dentro do nosso segmento de consultoria que é os picaretex, né? Que são os picaretas do mercado tributário, né? Eu tenho um playbook de jogadas desses caras aí que eles tentam colocar dentro do segmento. E tem muito empresário que acaba caindo. Até porque aquilo que você falou do financeiro vale para isso. O cara olha aquilo como um negócio chato
E o que ele faz? Ele fala, cara, peraí, chegou um cara aqui que diz que eu posso recuperar X valor aqui de tributos e, é de uns negócios aqui, sei lá, de alguma coisa, de tributo. Vou fazer, porra, cara, eu vou economizar uma grana fodida. E simplesmente fecha o olho para aquilo e manda tocar o pau. E aí você percebe que eu já passei até por alguns momentos de risco nesse sentido, de chegar quase ali no momento final de assinar o contrato com os caras e daí fazer uma análise. Peraí, mas quem que é esse escritório aqui? Quem que é? Vamos dar uma olhadinha. E vai dar uma olhadinha e tem N processos contra o cara por fazer coisas erradas, né? Ou fazer coisas que não é bem aquilo que ele está vendendo. Então, uma dica aí para todos vocês é que fiquem atentos com esse tipo de situação, porque realmente é muito crítico, você está numa linha muito tênue de fazer uma coisa que na verdade não é aquilo. E daqui a pouco você entrar num barco furado aí, e da manhã depois o físico está batendo na sua porta e querendo de volta aquilo que você teoricamente recuperou, né? Rafa, eu queria falar um pouquinho mais sobre as tuas mentorias, cara. Vamos falar um pouquinho mais agora das suas experiências pessoais e de como você tem tratado isso, visto também isso. E o que eu quero saber de você é o seguinte: dentro das mentorias que você está dando, como você tem sentido os transportadores? Que eles estão realmente carentes de alguém para apoiá-los, alguém para estar ali do lado, para fazer uma mentoria, ou na maioria das vezes esses caras eles estão querendo alguma vantagem aí no mercado quando vêm buscar uma mentoria? Fala aí para mim a tua experiência. Sim. Eu digo para você que o transportador ele está num excelente momento. Inclusive esse ano, né, o ano de 2024, foi um ano extremamente difícil para o segmento, né? Então eu acho que isso também ajudou um pouco. Foi um ano onde todo mundo olhou para dentro de casa e também para si, né? Porque a nossa casa é reflexo de quem nós somos. Exato. Então não tem como você querer evoluir a tua empresa se você não cuidar de si, né? Então eu vi muitos transportadores realmente, né, querendo buscar melhoria, querendo buscar desenvolvimento, né, buscando se aconselhar com outras pessoas, né, sejam pessoas que vão dar um tratamento de questões técnicas ou de questões de ordem mais pessoal. Então eu vejo que o mercado está sim muito aberto. O transportador ele está no momento onde ele entendeu que ele é um empresário, ele é um empreendedor e que ele precisa realmente olhar para tudo isso e evoluir. Precisa de ajuda. Sim. Que legal, cara. Que legal. Então, eu tenho visto muito isso. Então podemos dizer que o transportador ele está quebrando aquele velho paradigma que ele tinha de que o vizinho é o seu principal concorrente e que ele quer mais baixar o frete para pegar o frete do vizinho, e agora está começando a olhar um pouco mais para dentro de casa de uma forma mais profissional, buscando novos meios para isso. Uma delas é a mentoria, que a gente tanto prega e que a gente tanto gosta. E você me disse que o mercado, então, está mais aberto a isso, é isso? Perfeito. O mercado, sim, está mais aberto e ele também está mais colaborativo. Eu percebo muito hoje que os transportadores, né, até complementando o que você colocou, eles estão abertos a conversar uns com os outros, né? Existe inclusive hoje um movimento muito grande de núcleos regionais, né, sejam através de sindicatos ou outras entidades, né, onde esses núcleos têm promovido encontros, têm promovido networking entre transportadores, e isso tem feito com que eles se aproximem e enxerguem ganhos que eles podem fazer de maneira conjunta, né? Então isso também tem dado muita vantagem competitiva para aqueles empresários que estão já olhando para isso, né? E nós temos ajudado muito esses empresários com uma visão externa, né, daquilo que eles têm feito hoje dentro do seu negócio, né? Na maioria das vezes, o empresário que nos procura, ele quer
pô, o que fulano ou beltrano fez que conseguiu ter sucesso ao longo do tempo? Qual que é o playbook de sucesso? O que essa empresa fez de diferente? O que eu poderia estar fazendo dentro da nossa empresa, né? Então, a gente tem conseguido ajudar, né, justamente esses empresários, não porque a gente copia a estratégia de um e coloca de outro, mas não. Ao longo de toda a nossa jornada, a gente já viu muita coisa acontecer. Seja estratégias de sucesso ou de insucesso, transportadores que deram certo, transportadores que não deram certo. Então, quando a gente desenha todo o cenário atual que aquele empreendedor está passando por aquele momento e a gente enxerga qual que é o que ele está buscando para o médio e para o longo prazo e o que ele pensa, e quando a gente traz toda essa nossa experiência desses anos vividos com esses outros empreendedores, fica muito fácil para nós dizer para esse empreendedor que está naquele momento de estou precisando de ajuda, pô, o que você pode fazer de diferente? Né? Qual que é a ideia, talvez, qual que é a conexão dentro do teu plano que você não está ainda conseguindo potencializar, que você não está conseguindo ir tão rápido quanto você imaginou que iria, né? E não tem como você fazer isso, Alan, muitas vezes querendo fazer isso apenas com aquilo que você tem dentro de casa. Você trazer alguém de fora, buscar uma mentoria, né? Seja com empresários de sucesso tal como você, seja com empresas especializadas e tal, realmente o que potencializa esse planejamento que o empresário fez ao longo do tempo. Certo. Então, você acha que a sucessão familiar, por exemplo, é algo que também está fazendo com que isso aconteça, está contribuindo? Que a gente vê hoje, por mais difícil que seja, mas a gente já vê muita transição, né? Na nossa geração, por exemplo, a gente já vê muitos filhos de transportadores que estão aí começando a ter as suas responsabilidades mais altas dentro das companhias. E aí eu percebo a mentalidade um pouco diferente. Você concorda? Concordo totalmente. A mentalidade, né, das novas gerações, ela já vem muito mais preparada para esse compartilhamento, né, preparada para... O outro não é o meu concorrente, mas sim uma empresa que tem as mesmas dores que eu. Exatamente. Com esse... somando, né, com as dores e aí tentando buscar resultados. Eu acho que já estamos nessa nossa geração muito mais abertos a isso. A Conjovem é uma que nos traz muito esse feeling, que nos ajuda muito com isso. Você como vice-coordenador hoje da Conjovem de Cascavel, eu já passei lá por esse cargo também. Já percebi muitas vezes que isso também nos tem dado esse feedback, né? A gente tem percebido isso dentro das companhias que estão aqui ao nosso redor. E ainda falando de mentoria, Rafa, eu vou te falar um pouquinho assim da mentoria que eu estou dando hoje para uma companhia que também é familiar, que está lá o marido e a esposa tocando. Eu tenho sentido muita energia com isso, sabe? Desde o início, quando eu rompi um pouco essa barreira do digital e busquei ensinar um pouco mais e busquei algumas pessoas para aprender a fazer isso, eu gerei um sentimento na hora que eu estou prestando essa mentoria. E tenho sentido um retorno energético muito grande quando a gente olha para aquelas pessoas e percebe assim, cara, eu já passei por isso aqui, ó. Então, você está passando exatamente naquele momento e faz assim que vai dar super certo. E aí o cara faz aquilo e vem depois o retorno, o cara mais felizão do mundo, fala, cara, deu exatamente certinho e tal. Isso é um sentimento que é até difícil de falar, até difícil de explicar às vezes. Isso tem me dado muita energia e muita motivação para continuar fazendo isso e ajudar também mais transportadores, vários transportadores aí. Até quero te deixar um recado, se você precisa de mentoria, se você precisa entender um pouco mais para onde você quer seguir, deixa aqui nos comentários um recado que a gente vai entrar em contato contigo e eu posso te ajudar um pouco mais com isso. Rafa, o que você tem para dizer com relação a isso? Você tem sentido também que esse retorno energético ajuda a gente? Sem sombra de dúvida. Quando nós estamos aí próximos a pessoas que
o pensamento é para frente, é crescimento, é desenvolvimento. Isso, de fato, forma um campo, forma uma força que ela é desproporcional, né? A gente não consegue, não é 1 mais 1 é 2, né? O que a gente tem dentro disso é muito maior, né? A exemplo das próprias conexões, né? A gente vai se conectando com pessoas que também fizeram coisas grandiosas e isso faz com que a gente tenha ainda mais vontade de querer fazer as coisas darem certo, fazer as coisas acontecerem, né? Ainda hoje pela manhã, eu e minha esposa comentávamos acerca de como nesses últimos tempos as coisas vêm encaixando tão bem, sabe? Parece que, uma coisa aconteceu e a outra também e tal. Como é bom isso, né? E aquilo vai criando, né, todo um ecossistema, vai criando todo algo tão gostoso, a gente fica confortável, a gente se sente bem. Sim. E aquilo vai sendo potencializado ao longo do tempo, né? Então, é incrível. Tá, já aproveitar esse gancho, cara. Isso é um negócio que eu queria, e todo podcast que eu faço aqui com as pessoas, eu sempre dou uma provocada a nível mais pessoal e eu acho que isso ajuda as pessoas a se desenvolverem. Eu vejo você uma pessoa extremamente calma, né? Muito centrado naquilo que você quer fazer. Depois eu quero que você conta um pouquinho mais da sua história como empresário e como filho, e depois a gente vai dar um foquinho nisso. Mas assim, da onde vem essa calma? Da onde vem essa leveza? Porque eu tenho estudado muito isso e às vezes eu tenho olhado muito para o seu comportamento nesse sentido, porque não é o que a gente tem visto no meio. Geralmente o cara está muito estressado, o cara está explodindo, o cara está colocando tudo para fora, os negócios, no meio das transportadoras. Isso é normal, eu acredito que você deve passar por isso. E ainda passando por isso, chega dentro da empresa do cara, o cara tem aquele monte de problema para te falar, geralmente fica ali falando 1 hora só porcaria, vamos falar assim, porque você tem que ouvir, você tem que contribuir, você tem que criar uma conexão com esse cara, e essa carga energética ela é muito grande. Como você tem lidado com isso, cara? Boa pergunta, Alain. De fato, eu sou uma pessoa muito calma, né? Óbvio que muito daquilo que a gente externaliza, né? Essa calma e tal, não quer dizer que internamente nós somos assim, né? Por dentro tá... Olha que boa pergunta, né? Tá a milhão, né? Uhum. Mas eu acho que se fosse para eu dizer o como que isso acontece comigo, eu diria que eu sou um cara muito positivo, sabe? Então, você até perguntou um pouco ali acerca de passado, de onde veio. Então, eu sou uma pessoa que, eu vim de família humilde, né? Eu estudei em escola pública, eu fui desenvolvendo, né, muitas habilidades, mas fruto do meu esforço, do meu trabalho. Meu pai, óbvio, um herói, um cara que me deu aquilo de principal que ele poderia ter me dado, a oportunidade de estudar e a tranquilidade de eu fazer aquilo que eu acreditava, mas tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida foi fruto do meu próprio trabalho, né? Do dia a dia, e eu nunca tive medo do trabalho, Alan. Massa, eu legal. Sempre fui, né, aquele cara assim que, hoje nós temos que trabalhar até as 3 da manhã, nós vamos trabalhar até as 3 da manhã, e se amanhã a gente tem que acordar às 5, nós vamos acordar às 5. Fazer o que tem que ser feito. Exato, sempre muito determinado. E além de muito determinado, eu sempre fui um cara muito positivo, né? Sim, eu nunca fui um cara negativo, achando que, as coisas, né? Bati o carro, agora a vida tá uma merda, e como é que acontece isso? Aquele negócio deu errado e tal. Eu sempre fui pensando assim, se isso aconteceu é porque tinha que acontecer, e vamos pro próximo, e próximo, e próximo, né? Então, de certa forma, isso foi construindo, além de uma tranquilidade, uma segurança, né? De que, as coisas estão dando certo, vão seguir dando certo, e as coisas que forem acontecendo ao longo do caminho a gente resolve. Sim, no final é só coisa boa, né? Então a gente pode resumir que o cara ser positivo, não reclamar, né? Ter uma boa perspectiva de futuro, vai fazer com que o cara consiga lidar melhor com as situações e vai conseguir externalizar isso de uma forma mais leve, né? Então, assim, Rafa, dentro ainda desse contexto, como você leva a sua equipe, como você
transfere isso para a sua equipe? Você tem feito algumas coisas dentro da sua empresa ou não? Ou tem treinado, ou tem investido nesse tipo de comportamento das pessoas para que elas consigam também agir dessa forma? Ou não? Como que é a sua equipe? Vamos começar dizendo que eu tenho feito menos do que eu gostaria, né? Até porque eu sou um cara perfeccionista e gosto de fazer as coisas sempre muito bem feitas. Mas deixa eu te cortar, tá? Eu quero dizer que se você precisar, eu estou aqui disponível, eu posso te ajudar nisso, tá? Claro, sempre bem-vinda a ajuda. Porque a gente quer, obviamente, né? A vontade é pegar todo mundo pela mão e falar, pô, pessoal, vem aqui, né? Vou ensinar um pouco daquilo que eu sei. Mas a gente precisa começar e fazem 3 semanas, né, que a gente começou a reservar um horário mesmo nas sextas-feiras, né, às 16h30, é um horário que a gente tem chamado de Conexão Rumo. É um horário onde a gente estabeleceu para fazer trocas, né, onde normalmente eu tenho conduzido esses encontros e colocando desde cases de clientes, dificuldades, o como ser um consultor, o como ser um profissional de sucesso, alta performance. Então, a gente tem trazido dentro desses encontros algumas temáticas para compartilhamento. Então, isso é um exemplo de uma ação. Mas eu acredito muito, Alan, que o líder, ele é aquela pessoa que, além de inspirar as pessoas, o seu time, ele é aquela pessoa que ele de fato está na trincheira, junto com o cara atuando. Sabe? Concordo então, totalmente. eu acredito que a liderança ela é exercida muito pelo exemplo. Né? Então, se você, se o fruto que a tua empresa produz, no meu caso, é consultoria, é isso que a gente entrega, o maior exemplo que eu posso dar para o meu time é eu estar nas grandes batalhas frente a frente com o cliente, junto com eles, né? Porque é naquele momento que eles vão realmente entender qual que é o propósito da nossa empresa, como que as coisas acontecem por ali e, sem sombra de dúvidas, as pessoas que estão mais próximas de nós são aquelas pessoas que, óbvio, né? As pessoas que aproveitam muito bem isso, né? São aquelas pessoas que rapidamente vão ser multiplicadores disso dentro da nossa organização. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que não adianta ser só, né, transpiração e inspiração e você não liderar também os seus pelo exemplo. Então, é uma das práticas assim que eu mais acredito dentro da linha de gestão. Muito legal. Então, eu acho e também percebo nas suas palavras que a honestidade e você mostrar aquilo que você quer em forma de exemplo é a melhor saída para a gente fazer com que o funcionário lá ele entenda o propósito, ou entenda o que a empresa quer para o negócio, certo? A gente pode resumir, eu acredito que dessa forma. Rafa, vamos fazer umas perguntinhas aqui bem rápidas para que a gente possa tirar a maior quantidade de dúvidas possível das pessoas que estão nos assistindo e de forma mais prática possível, né? A gente vai perguntar algumas coisas aqui também do seu pessoal e também do profissional e o que eu puder contribuir também vou contribuir. Aproveitando mais uma vez o ensejo, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de perguntar, não deixe de fazer críticas. Fala o que for necessário aí. Não se atenha a perguntar sobre questões tributárias, sobre questões pessoais, sobre como que o Rafa chegou até aqui hoje, acabou de falar que veio de família humilde, conseguiu tudo sozinho, assim como eu, assim como vários que a gente conhece. E ele com certeza trilhou um caminho com metodologias, com muito propósito, sabendo onde queria chegar e hoje está colhendo os frutos. E claro, é só o começo. Tem muito ainda pela frente, a gente sabe muito disso. Então vamos lá, Rafa. O que te motiva hoje nessa área tributária? Que me motiva todos os dias. A área tributária, falando especificamente dela, ela é extremamente desafiadora e dinâmica, né? Então, a gente pode acordar amanhã e tudo ter mudado. Então, uma das principais coisas que a gente faz é o acompanhamento, né, diário
né, do que acontece dentro da área tributária e usado isso para diferencial competitivo, em especial dos nossos clientes. Então, a motivação é saber que sempre algo novo vai estar surgindo. E a cada coisa que acontece de novo, é uma nova oportunidade que eu tenho, seja com os meus atuais clientes ou até mesmo com novos clientes. De trazer um resultado, exatamente. Então, quando às vezes a gente faz algumas análises, assim, alguns encerramentos de projeto, a gente costuma fazer, de colocar assim, quantas vezes o EBITDA da empresa do cara a gente melhorou através de um trabalho nosso, Olha, né? que legal. Legal. Aquilo é assim, é Você gratificante. Sabe que realmente está contribuindo muito pro cara, né? Demais. E a gente percebe que às vezes, em especial a esfera tributária, se a empresa não tiver seguindo a cartilha adequada, às vezes ele está deixando mais do que o lucro dele do ano em cima disso. Né? Então, quando a gente vai lá, entrega esse resultado, né? Olha nos olhos do cliente e sente que, além dele ter ficado satisfeito com como o trabalho foi conduzido, ele viu que a empresa dele, sei lá, dobrou, triplicou o resultado daquele ano, ele fala, que momento acertado. Fez diferença. Fez a diferença. Fala aí uma conquista pessoal recente que te orgulhou. Que me orgulhou? Após 11 anos trabalhando dentro de um projeto, ter levantado outro do zero em 1 ano e meio e ele já ser um projeto grandioso e estar talvez hoje muito alinhado a uma visão de futuro que eu sempre tive, né? E a construir algo grande, sabe? Eu acho que o meu sentimento é de que eu quero construir uma empresa não só de nível nacional, mas uma empresa assim grande que seja extremamente respeitada. E eu acho que trabalhar todos os dias em prol disso é o que tem me movido, né, especialmente nesse último ano e meio. Então, começar esse negócio e ver já os frutos que ele tem dado, isso sem sombra de dúvida o Brasil é o maior orgulho, então, até essas últimas conquistas. De conquista profissional, sem sombra de dúvida, né? Legal. Como você relaxa, cara, depois de um dia intenso de trabalho? Depois de tudo isso que eu falei ali, de passar por um monte de coisa, como você faz para relaxar? Como você faz para ter uma leveza? Eu acho que o chegar em casa e encontrar a esposa, encontrar os filhos e que aquele ambiente acolhedor, eles estavam ali te esperando, sabe? E ao mesmo tempo que eles estão esperando, eles sabem de tudo aquilo que você está fazendo lá fora ser por eles. Eu acho que isso, de fato, traz a leveza que qualquer profissional precisa para fazer sucesso lá fora, vamos assim dizer, né? Sim. A base familiar, então. A base familiar. A base familiar, eu também concordo contigo. Eu acho que a base da família nos fez chegar até aqui e vai nos levar muito longe. Uma pessoa com uma base familiar boa, robusta, com certeza não se compara a outra que não tem isso. Eu acho que isso faz total diferença. E em prol disso, depois a cervejinha também ajuda, né? Ah, com certeza, com certeza. Depois, as esposas estão aqui, estão esperando a gente para depois a gente fazer um jantar aí. Prova de que a gente dá muito valor na família, né? E aqueles que estão lá em casa, os nossos pequenos também. Se você pudesse dar um conselho para você mesmo, só que para você 10 anos atrás, o que você falaria? 10 anos atrás. Aprenda a dizer não. Legal, hein? Legal, essa foi boa. Eu acho que eu falaria isso para mim também. Eu acho que no começo a gente tem mania de falar sim para tudo e acha que tudo é um bom negócio, né? E às vezes para você dizer os sims corretos que vão te levar para aquilo que você busca, você tem que dizer alguns nãos, né? E eu te falar um negócio, Rafa, já te dando um pequeno conselho, vamos dizer assim. Esse medo de dizer não, ele está muito relacionado com a nossa falta de oportunidades lá na infância, ou com aquilo que os nossos pais acabavam nos cercando, nos bloqueando de não fazer as coisas.
Então, quando elas começaram a aparecer na nossa vida, a gente não queria perdê-las. E aí a gente começou a falar sim para todas. Entende? A gente não tinha muita escolha. A gente queria e era negado. E a partir do momento que começou a aparecer e você ter a opção de falar sim ou não, você falou, cara, eu não vou perder essa oportunidade. E eu vou falar sim. E aí isso criou em nós esse medo de negar as oportunidades. Então isso serve para todo mundo aí fazer uma reflexão. Uma pessoa que te inspira na jornada profissional. Profissional, no Brasil, eu acompanho muito os conteúdos aí do pessoal do G4 de uma maneira geral, assim, são pessoas que me inspiram bastante, eu gosto muito, mas existem outros, né, desde influencers, escritores, né, gosto muito de ler, estou sempre muito antenado em tudo isso, mas eu diria que a jornada do pessoal do G4 é bem inspiradora para mim. Legal, legal. Uma frase ou um mantra, assim, que você tem alguma? Não? Não. Então tá bom. Um destino de viagem que você acha que é o melhor? Eu acho que, para mim, o novo. Eu sou um cara que eu gosto muito de desbravar, de ir para novos lugares, então já conheço alguns lugares, né, ao redor do mundo. Se for falar assim, pô, meu sonho é conhecer tal lugar. Não, meu sonho é sempre conhecer um diferente. Conhecer diferente. Eu sou muito assim também. A gente tem conversado algumas vezes sobre isso. A gente é parecido em alguns aspectos e um deles é esse, eu acho, da gente querer sempre saber, conhecer, ver coisas novas. Isso acaba nos inspirando, né? Café ou chá para começar o dia? Café. Café, né, cara? Sempre. Cafézão, né? Empresário. O que você quer estar realizando em 2025? 2025 eu acho que é o ano em especial profissional assim da consolidação nossa dentro do mercado, dentro de um posicionamento estratégico que a gente estabeleceu para a companhia. Então 2025 representa isso. E representar isso além do tamanho da companhia em questão tanto financeira como pessoas, clientes, né, representa um pouco por nós termos a nossa unidade em São Paulo. Então, isso são alguns dos objetivos que nós estamos trilhando aí para o 2025. Muito bom. Você é uma pessoa feliz? Sim. Você tem um propósito claro? Na vida pessoal? Rafael Brito. Tá aí, uma boa pergunta. Cara muito ninja. Um propósito claro. Eu acho que o meu propósito, né, se eu pudesse falar ele da maneira mais simples possível, é ser feliz. Eu acho que ter uma condição de viver bons momentos com a minha família, de, óbvio, também poder ir a lugares aonde eu queira. Eu valorizo muito isso, sabe? Poder fazer aquilo que eu quero, ser dono do meu próprio nariz. Ser livre. Ser livre, exatamente. Então, eu acho que muito das minhas ações, elas vão em prol do seguir tendo a liberdade que eu tenho hoje e talvez essa liberdade ela vai aumentando o patamar, vamos assim dizer, né? Sim. Aquilo que a gente buscava talvez há 5, 10 anos atrás já é totalmente diferente daquilo que a gente busca hoje, né? Sim. Em especial na perspectiva financeira. Então você vai subindo, né, alguns degraus e isso vai fazendo também com que as tuas metas vão ficando cada vez mais audaciosas. A régua, né? vai subindo, né? Então, Rafa, eu quero te agradecer. Quero dizer que é um prazer estar aqui com você, poder trocar essas informações, trazer muitos esclarecimentos para quem está nos ouvindo, responder algumas dúvidas, né, que as pessoas têm com relação à parte tributária, com essas questões profissionais, mas também falar um pouquinho de nós, né? Eu termino aqui falando de propósito e de felicidade, porque são coisas primordiais para a nossa vida. A gente tem que entender que o que tem aqui dentro vai ser executado aqui fora.
Então, cultivar coisas boas, com certeza vai nos trazer coisas boas. Então, eu quero te deixar esse recado. Se você não sabe ser feliz, se você não sabe qual é o seu propósito, busque isso. Vá em busca da felicidade, vá em busca de resolver isso. E existem várias formas, várias metodologias. Eu tenho um livro que fala um pouco disso. Então, procure resolver isso. Às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Então, é esse recado que eu quero deixar. Quero te agradecer de coração ter aceitado esse convite, ter falado um pouquinho mais de você. E com certeza a gente se encontra aí em outros episódios, falando de outros assuntos pela vida aí. Tá bom? Legal, Alan. Eu que agradeço aí. O bate-papo foi excelente. Espero que a gente possa ajudar aí vários transportadores aí com um pouco do conteúdo que a gente conduziu aqui. Com certeza a gente vai ajudar muito. Legal. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Até mais.